Serra do Espinhaço, corrente de formações rochosas que rasga o estado de Minas Gerais ao meio, parte do centro-leste, ultrapassa o norte mineiro, chega até a Bahia. Ao longo de toda a sua extensão, belezas naturais assumem proporções tão gigantescas quanto a sua própria existência e importância no país. Localizada no contraforte do Espinhaço é que se encontra uma de suas maiores preciosidades, a Serra do Caraça, local em cujas entranhas petrificadas pelo tempo se escondem maravilhas primorosamente esculpidas pela natureza. O Caraça ainda guarda mistérios, como a história da origem do seu fundador, quando a partir do ano de 1770 instalou uma capela e um centro de peregrinação. Conta uma das lendas que Carlos Mendonça Távora veio para o Brasil refugiado da corte após um atentado à vida de Dom José I, rei de Portugal. Por causa dessa conspiração, toda a sua família foi executada pelo Marquês de Pombal, restando apenas um dos Távora que conseguiu fugir da chacina pública. Mais tarde, refugiado no Brasil, adotou o nome oficialmente conhecido, Irmão Lourenço de Nossa Senhora, pela Ordem Terceira de São Francisco. Daquele tempo para cá, o antigo centro de peregrinações e hospedaria se transformou em uma escola e um centro de missões, após o irmão Lourenço ter feito um testamento endereçado ao rei em 1810, anos antes de sua morte. Daí em diante, várias personalidades do país estudaram no Colégio do Caraça, desde religiosos, como padres, bispos, a políticos do cenário nacional, como os ex-presidentes Afonso Pena e Arthur Bernardes. Na madrugada do dia 28 de maio de 1968, um enorme incêndio destrói grande parte das instalações, causado por um fogareiro elétrico esquecido ligado por um aluno, deixando o antigo colégio em ruínas. Só recentemente o prédio foi parcialmente restaurado. Hoje o Santuário do Caraça se eleva como uma significativa atração turística do país, fazendo jus a se tornar um patrimônio natural da humanidade pela riqueza de seu ecossistema. O Santuário do Caraça está localizado a cerca de 120 quilômetros da capital mineira, na divisa dos municípios de Catas Altas e Santa Bárbara. Ocupando uma área de mais de 11 mil hectares, o santuário é hoje uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, partindo de 750 metros de altitude, chegando a ultrapassar os 2.000 metros nos picos mais altos. Sua temperatura média oscila em torno dos 15 graus centígrados. Tais condições climáticas, geológicas e graças ao isolamento geográfico dos grandes núcleos urbanos, favorecem a preservação de uma diversificada fauna e flora, tendo em suas reservas animais e plantas em risco de extinção. A vegetação predominante é de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, contando nas partes mais altas com campos rupestres. Diuturnamente, animais raros cruzam as trilhas do parque e chegam até o adro da igreja, como os lobos-guarás, o maior canídeo da América do Sul e a atração principal das noites, que chegam em busca de alimentos oferecidos pelos padres do santuário. Preocupados com a preservação desse importante patrimônio natural e com o desenvolvimento turístico regional, 4 instituições vizinhas se unem: a Prefeitura de Catas Altas, a Prefeitura de Santa Bárbara, a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, e a São Bento Mineração. O município de Catas Altas conta com atrativos turísticos de rara beleza, emoldurados pela Serra do Caraça. Seus preservados, casarios coloniais e praças remetem os turistas a uma viagem no tempo. O destaque maior é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Seu interior permanece inacabado desde o século XVIII, devido à decadência do ouro. Tal condição faz dela um laboratório vivo para os estudiosos da arte sacra, onde podem ver como era construída, esculpida e pintada na época.
Graças à influência europeia na sua história, os habitantes de Catas Altas produzem vinhos e licores de jabuticaba de excelente padrão de qualidade, perfeitamente guardados nas adegas dos casarões ou vendidos nos festivais de vinho, que acontecem todo ano no mês de maio. Outra cidade vizinha ao parque que se destaca na região pela imponência de seu patrimônio histórico é Santa Bárbara, igrejas do século XVIII pintada por mestres renomados da era barroca e com detalhes em ouro, abrigam imagens santas e peças de importante valor histórico. Logo na chegada do Parque do Caraça, o distrito de Brumal é um ponto turístico imperdível, contando com a Igreja de Santo Amaro. Considerada uma das mais importantes obras do período barroco, ela também registra o fim do ciclo do ouro graças ao rico interior inacabado. Embora ainda esteja em fase de estudos e de tombamento, pinturas rupestres de rara beleza, localizadas no município e só recentemente descobertas, registram a vida dos nossos antepassados. O conjunto turístico da região compõe um polo repleto de atrações, chamando a atenção de turistas de todo o mundo em busca de inspiração. Os músicos Luiz Carlos Barbieri e Fred Schneider escolheram o Caraça para produzir uma trilogia com violões clássicos. E escrevemos várias peças inspiradas nas belezas naturais, dos locais do Caraça, as pessoas. E esse local é muito especial para mim. O Mirante do Calvário é o nome também da primeira música da minha suíte Caraça, e que eu muitas vezes, durante 2 meses, chamei de meu escritório. A fim de estudar os hábitos da fauna presente no local, a CEMIG, em parceria com a Fundação Zoobotânica, instalou em um casal de lobos-guará do parque coleiras especiais para monitoramento através de ondas de rádio, recebidas via satélite. Com essa pesquisa, que visa oferecer informações estratégicas para o manejo da espécie, os biólogos hoje podem estudar e trabalhar para a preservação do lobo, que ainda permanece em perigo de extinção. Ainda atenta à preservação desse ecossistema específico, a CEMIG realiza um grande elenco de trabalhos na Estação Ambiental de Petit, localizada junto à usina hidrelétrica do mesmo nome, que fica a poucos quilômetros do santuário. A reserva possui 600 hectares de espécies remanescentes de fauna e flora nativas de Mata Atlântica. O subsolo da Serra do Caraça, no seu entorno, é igualmente rico em minerais, como o ferro e o ouro, atraindo empresas de várias partes do mundo. A São Bento Mineração, a empresa canadense do grupo Eldorado Gold Corporation, extrai ouro ao norte da Serra do Caraça em suas minas subterrâneas. A sua atividade mineradora poderia representar riscos à preservação do meio ambiente do santuário, não fossem os cuidados ambientais adotados pela empresa. Para começar, grande parte do minério extraído do subsolo passa por um processo chamado backfill, no qual a maior parte do rejeito retorna para sua origem em forma de polpa, preenchendo-se as áreas lavradas e evitando o lançamento no meio ambiente. Além de outras ações, a empresa trata seus esgotos, revegeta suas áreas industriais, custeia pesquisadores de renome para estudos de flora e fauna e patrocina atividades de educação ambiental através do CEA. De volta ao Caraça, para que você conheça as principais atrações, dividimos o santuário em roteiros, de acordo com o gênero do turismo, contendo assim um roteiro religioso, um histórico e cultural e 4 roteiros ecológicos. Desde sua fundação, há mais de 230 anos, o Santuário do Caraça atrai peregrinos de todas as partes. Hoje, administrado pelos lazaristas da Congregação da Missão, o santuário oferece opções diversificadas. Diariamente, missas são celebradas na bela igreja. Considerada a primeira e uma das únicas do país em estilo neogótico, é decorada com vitrais de cores vibrantes, que fascinam os olhos dos fiéis. Um centenário órgão de fole, recentemente restaurado, enche os ouvidos com afinada sinfonia. O corpo de São Pio, um mártir, foi o primeiro corpo de santo vindo para o Brasil.
do artista barroco Manuel da Costa Ataíde, importantes obras adornam a igreja. Uma delas é a tela A Santa Ceia, que chama a atenção por causa das expressões dos personagens. Judas parece encarar os olhos dos visitantes. Os 2 altares pintados pelo mestre Ataíde foram mantidos na construção da nova igreja. Como prova de devoção, de acordo com a época do ano, o pôr do sol ilumina o sacrário, o altar padroeiro São Vicente ou o altar de São Francisco. No lado direito das edificações, cruzes simbolizam os 14 passos da dor do Calvário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sob o prédio principal do claustro, os corpos do fundador, de padres e de ex-alunos jazem na catacumba. Por todos os lados, referências religiosas alimentam os espíritos dos fiéis. O Santuário do Caraça está impregnado de referências históricas. 2 imperadores passaram pelo Caraça, deixando seus rastros: Dom Pedro I e Dom Pedro II. No museu, construído a partir das ruínas do antigo colégio, várias peças estão expostas, como as camas onde dormiram Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina, e outras peças de relevante valores históricos sobre o passado do seminário. Logo acima, no segundo piso, uma biblioteca guarda exemplares de valor inestimável. Além das edições mais recentes, encontram-se mais de 1.200 títulos seculares, com datas de publicação variando do ano 1489 a 1700. No campo cultural, uma galeria de arte expõe obras dos artistas apaixonados com o Caraça, como essa exposição de fotografias do padre Lauro Palu. Face à sua extensa área de reserva natural, o santuário dispõe de infinitas opções para ecoturismo. Uma boa dica é visitar o Centro de Educação e Informação e conhecer o que os técnicos do parque estão pesquisando. Com a ajuda da bióloga, dos monitores e dos guias, você pode tirar muito maior proveito em suas caminhadas ecológicas. Depois de enfrentarmos alguns dias de chuva de verão, outro toque é se aconselhar com a experiente meteorologia do Padre Walter. É claro, o tempo olha ali por o céu do lado de lá. O lado de Belo Horizonte está limpinho. Ali está limpo, o céu está limpo. Vai dar tempo bom. Ave Maria, Ave Maria, Dividimos então os roteiros ecológicos em 4 passeios. No primeiro, como forma de aquecer a musculatura, vamos ao mais perto deles. Seguimos para a Cascatinha, distante cerca de 2 quilômetros da sede. Ao longo do trajeto, se prestarmos atenção, podem-se descobrir detalhes fascinantes, como esses cogumelos, líquens, pequenas plantas carnívoras, coloridos insetos, como essas cigarrinhas vermelhas em pleno namoro. E com um pouco mais de sorte, deparamos com pegadas de animais selvagens, como esses passos de um veado. Depois de meia hora de caminhada, chegamos à Cascatinha. Suas águas jorram pelas pedras, caindo na piscina natural. Sua cor avermelhada se contrasta com a alva espuma, flutuando nas bordas impregnadas de musgos e líquens. Outro passeio a curta distância é para o banho do Belchior e ao Tanque Grande. No início, sob as sombras das árvores do Bosque do Imperador, churrasqueiras e banheiros oferecem conforto aos visitantes e segurança para o santuário contra incêndios acidentais. Seguindo em frente pela trilha, acompanhamos o Padre Lauro num safari fotográfico. Logo no princípio da trilha, pegadas dão os primeiros sinais de presença de animais na área. Olha aqui a pegada, eu tenho a impressão, ou é preal ou é o coelhinho. Continuando a caminhada, meia hora depois, chegamos ao banho do Belchior, um riacho de águas transparentes e refrescantes. A caminho do Tanque Grande, notamos a presença de variadas espécies de cogumelos, líquens e musgos, que comprovam o título de uma das maiores reservas naturais do mundo nessa área.
De repente, um ser bem pequenino chama nossa atenção por causa de sua desengonçada locomoção. Veja como anda essa lagarta médio-palmo. À medida que as matas vão se fechando, os arredios sauás ou guigós, macacos raros, ameaçados de extinção, anunciam a nossa presença, se deliciando com os frutos da floresta, até que, enfim, chegamos ao Tanque Grande, cujas águas preguiçosas espelham o cenário paradisíaco. No terceiro dia, vamos a um passeio de meia distância, aquecendo o corpo um pouco mais. A Cascatona está localizada a cerca de 6 quilômetros do santuário. Seguindo a antiga estrada de pedra, logo na saída, observa-se uma estação de tratamento de esgoto, o que comprova a atenção do santuário com a natureza. Mais à frente, ossadas de um coelho do mato repousando na trilha se confunde com um antigo fóssil. Durante todo o percurso podem-se contemplar matas fechadas. Ao longo do passeio, se não fizermos muito barulho, podemos nos deparar com muitas surpresas. Graças à sua capacidade de mimetismo, alguns bichos são quase sempre confundidos com as trilhas. Esse tiu, por exemplo, é um arisco lagarto que, ao menor ruído, desaparece instantaneamente. Até que avistamos, enfim, a Cascatona. Paredes de pedra, com dezenas de metros de altura, construídos por escravos, e um oratório adornam o véu de suas quedas. Com um pouco mais de esforço e cuidado, descemos até suas turbulentas águas, que mostram a dimensão da força da natureza. No dia seguinte, chegamos ao quarto passeio. Bem de manhã, vale a pena reforçar o café da manhã. Ovos fritos com um delicioso queijo derretido na chapa do fogão a lenha é uma boa pedida. Frutas e pão de queijo quentinho ajudam a reforçar as energias. Começamos subindo até a capelinha. Depois descemos por uma trilha alternativa e pegamos a trilha principal para Bocaina. Mais 6 quilômetros de trilhas e riachos separam-nos de uma outra maravilha do Caraça. Percorremos, dessa vez, os campos com vegetações mais baixas, típicas de Cerrado, que chamam nossa atenção pela profusão colorida das flores campestres. As pegadas do Pacífico lobo-guará estão por todo lado, como se nos seguisse de perto. Pouco mais de 1 hora de caminhada, chegamos ao paraíso. É incrível como a água frenética esculpe piscinas naturais entre as fendas rochosas, como dádivas de Deus para bons banhos. Um pouco mais acima, a Gruta da Bocaina oferece um espetáculo à parte. Cascatas brotam em meio às rochas. Estranhos animais se escondem da luz das nossas câmeras, procurando preservar a intimidade. Distraída, essa cobra dorme à luz do sol, logo na entrada da gruta, como forma de se energizar. Ao perceber nossa presença, sai de fininho, à procura de um local mais seguro. Ainda que essa espécie não seja venenosa, é sempre bom respeitarmos os animais e mantermos uma boa distância. O Santuário do Caraça é mesmo envolvente. Para acolher os turistas, o santuário dispõe de 40 quartos e apartamentos equipados quase da mesma forma como funcionava no passado. Uma suíte imperial oferece conforto extra aos hóspedes mais exigentes. Na Casa das Sampaias e nos bangalôs pode-se ter um maior isolamento. Deliciosas comidas mineiras são oferecidas no restaurante principal, uma tentação ao pecado da gula. Logo na entrada, para quem optar por um lanche rápido, uma completa lanchonete funciona diariamente. Ao seu lado, uma loja vende lembranças, CDs, fitas, filmes e gêneros de primeira necessidade. O Caraça conta ainda com um completo auditório para eventos empresariais. A natureza local reserva belíssimas atrações, mas é preciso tomar muito cuidado, tanto para preservar esse frágil ecossistema, quanto para ter o máximo de cautela.
E se nós tratarmos os animais e as coisas como presentes de Deus, a gente vai preservar tudo isso para a geração futura. Não saia por aí sem o auxílio dos monitores ou dos guias. Há roteiros que, para sua própria segurança, só se podem ser visitados acompanhados por eles. São locais perigosos ou muito frágeis. Da natureza, só podemos tirar fotos ou deixar rastros. Nada de capturar ou colher espécies, de acender fogueiras ou de jogar lixo pelas trilhas. Fique atento aos horários de funcionamento e relaxe. Curta com prazer o que a natureza oferece para todos nós.